salve, rapaziada! Muito boa tarde, no ar a partir de agora na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Hoje, dia de Internacional, dia de Inter. Hoje à noite no Beira-Rio tem Internacional e Fluminense. Não me venham com revanche. Libertadores já era, Fluminense campeão, Inter foi eliminado por esse Fluminense. Para o Internacional, é o jogo para atingir o número mágico. 45 pontos na classificação. Além disso, o que vale o jogo contra o Fluminense é um dos assuntos que a gente vai debater no programa de hoje. E de imediato, convido a torcida do Internacional a participar da nossa enquete. Entendo que para muitos torcedores pode ser o jogo da melancolia, mas a gente quer saber do torcedor colorado. Nossa enquete para pôquer, transformando vidas com o esporte. Na tela para vocês. Inter e Fluminense, jogo da noite. Qual será o resultado do jogo no Beira-Rio? Qual será o resultado do jogo no Beira-Rio? Vitória do Inter, enquete tradicional, né? Empate ou vitória do Fluminense? Aos colorados de pouca fé, será que estão com o pé atrás? Será que não confiam numa vitória do Inter sobre o Fluminense? Você participa pelo YouTube. Bora para nossa central. Na tela, ele, Leonardo Sonda. Seja bem-vindo aos donos da bola. Que beleza, hein, papai? Leonardo Sonda, escala pra gente, por gentileza, o time do Internacional para a revanche contra o Fluminense hoje à noite no Beira-Rio. Boa tarde, Sonda. Muito boa tarde, professor Gamba, a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O Internacional entra em campo hoje às 7 horas da noite contra o Fluminense nessa espécie de revanche. O técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo o mesmo time que entrou contra o Cruzeiro no Mineirão na vitória por 2-1 com Dalbert na lateral esquerda, ele que vem treinando entre os titulares. O time deve ter Sérgio Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga, com Dalbert na lateral esquerda, Johnny e Arangues a dupla de volantes, com Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o centroavante Ener Valencia. Muito bem, Leonardo Sonda. Lucas Colar tá nervoso desde ontem aqui. Fala em revanche, ele enlouquece. Fala em revanche, tira o homem do sério. Colarzinho, desrespeitando o Internacional aqui motive a torcida do Internacional para o jogo da noite contra o Fluminense. Não, eu não tenho o papel de motivar a torcida do Inter. Quem tem o papel de motivar são os jogadores dentro do campo. Eu só acho que este programa aqui, que é brilhante, tem grandes profissionais, tá faltando com respeito com o Internacional, né? Muita alfinetadinha em revanche e tal. Eu não vi esse discurso em Grêmio e Flamengo. Não era revanche da Copa do Brasil, né? Não tinha revanche. Ninguém ia pegar o São Paulo na final. Não tinha esse discurso aqui no programa. Eu tô falando, dá uma segurada. Ninguém falou de revanche contra o Flamengo. Ninguém falou. Agora o Fluminense tem revanche. O Grêmio tomou um totó de bola na arena contra o Flamengo. Quem que tem que ver o Grêmio, 2-0. Tomou um totó no Rio de Janeiro. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Agora é revanche. Falando sobre o Internacional, o jogo importante hoje contra o Fluminense, jogo do Campeonato Brasileiro. Vale 3 pontos. O Inter não tem a melhor situação na tabela, mas pode chegar ao número mágico dos 45. E aí igualar a pontuação do próprio Fluminense. O Inter hoje tem a pontuação do São Paulo, tem a pontuação do Fortaleza, que não são times que estão na briga para não cair. Então, acho que é um jogo de risco, afinal, o Fluminense vem um pouquinho mais completo do que se imaginava, mas o Inter também estará... Jogo de risco. Mas é jogo de risco. Mas é sempre assim, o programa ele é impressionante. O Inter vai jogar, é baba, é galinha morta, é jogo jogado. O Grêmio não. O Grêmio é difícil, meu Deus, vamos parar uma bigorna, pagar do Bahia, pagar do América, pagar do Corinthians. O Inter não. O Inter tem sempre que tocar 8, 9, 10 em qualquer time. É impressionante. A falta de respeito com o Inter no programa. O representante oficial do Internacional no programa. Eu preciso saber se o Alexandre o campeão da Libertadores, o campeão da Libertadores não é difícil. Endossa o discurso de jogo difícil hoje. O campeão da Libertadores é uma barbada, jogo fácil, jogo tranquilo. Que uma das minhas características, por exemplo, é a lealdade, né? E eu sou extremamente leal. É que tu é um torcedor do Internacional. O torcedor do Inter sabe o que ele vai encarar hoje do Beira-Rio. Talvez tenha gente que não tenha sentado o popô no cimento frio do Beira-Rio e não sabe o que vai encarar, não sabe, não tem o conhecimento. Porque o que norteia esse programa constantemente é a matemática, né? A matemática para não cair, a matemática para ser campeão, a matemática de não sei o quê. Então, matematicamente, o Inter ainda pode ir para a segunda divisão, o Inter ainda pode cair para a Série B. Então, por isso que o discurso do Lucas Colar é coerente.
É um jogo, sim, de dificuldades, é o campeão da Libertadores. Aí, claro, a gente pode trazer a notícia. A notícia é que é um Fluminense de ressaca, é um Fluminense que não treina desde a final da Copa Libertadores, é um Fluminense que vem sem o Cano, sem o Felipe Melo, sem o Marcelo, é um Fluminense que não tem nenhuma pretensão no campeonato. Quem está preocupado com o campeonato ainda é o Internacional. Então, a partir daí, a gente até pode debater se realmente é um jogo difícil ou não. Mas, no contexto geral daquilo que eu acabei de expor, e o próprio Lucas expôs também, eu acho que ele está correto. Para que é jogo difícil? É jogo difícil. Claro. Jogo difícil. Eu quero fazer uma pergunta pro Colar. Que como foi difícil América Mineiro e Grêmio. É verdade. Como foi difícil Inter e Vasco. Inter e América, Inter e Curitiba. Inter e América, Tá Inter e Curitiba. O que nós falamos, inclusive, nesse programa. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos sendo coerentes. Perfeito, Alexandre. De acordo com o que é o Inter dentro do Campeonato Brasileiro, vocês são coerentes. O jogo hoje é o jogo da melancolia, porque imagine só, reta final de Campeonato Brasileiro, e o Internacional, que foi semifinalista da Libertadores da América, joga contra um Fluminense de ressaca, e nós aqui estamos falando em número mágico. Sim, de 45 pontos para permanecer na primeira divisão. Dificuldade. Gente, eu respeito o discurso de vocês, que é coerente sim, tratam o jogo como difícil, não vejo como difícil, apesar desse Internacional ter esse retrospecto pífio no Campeonato Brasileiro, que chega num jogo como hoje, falando em número mágico para permanecer na primeira divisão, é muito pouco. Não, mas é claro que é muito pouco. Aí, Ernest Colar, é normalizar a pobreza do Internacional. Normalizar a pobreza do Internacional. Nós não estamos normalizando porque a gente já fez inúmeras críticas aqui à gestão do Alessandro Barcelos, ao ano pífio que o Inter teve, 2023, por exemplo, que era um de 2023 promissor, que acabou, no final das contas, se tornando o ano da melancolia. Eu concordo contigo. Eu concordo plenamente contigo. Só para tirar dúvida, para a gente não normalizar esse tipo, a gente tem que dizer que o Inter vai amassar o Fluminense hoje, é isso? Tu acredita que o Inter vai amassar o Fluminense hoje? O discurso de amassar o Fluminense gera uma soberba por parte do Internacional. Mas não agora, o Inter não pode ser ouvir soberbo. de vocês, colorados, que o Inter contra o Fluminense terá dificuldade, que o Internacional persegue o número mágico dos 45, é materializar a pobreza que foi o Inter. É verdade no discurso? A questão é normalizar isso. Não, mas isso é um jogo difícil, vamos encarar dessa maneira. Só quem sentou na arquibancada... Gente, onde é que está o poder de indignação de vocês com essa melancolia que é o final de ano do Inter? Onde é que está o poder de indignação? Normalizar um jogo contra o Fluminense... E aí o Inter é ironizado, revanche, que é óbvio que não é revanche. Aqui, o que não pode é normalizar o que virou o Inter nesse final de temporada. Eu respeito a posição do Alexandre, que foi muito coerente na sua... Te cumprimento, é isso mesmo. Muito obrigado. Concordo contigo. Agora eu queria dar um recado ao Colar, que na sua primeira frase já me agrediu hoje aqui no programa. Me agrediu de sola, entrou de sola. Então eu quero só te dizer o seguinte, que as redes sociais estão perguntando a ti, Colar, se vai ter ruas de fogo hoje no Beira-Rio para esperar o Internacional, a delegação do Internacional. Perguntam também se o vencedor do jogo de hoje vai jogar com o Boca no sábado. Então tu baixa um pouquinho a bola, porque tu vai jogar com o Sub-15 do Fluminense hoje e tu quer 3 pontos, tu quer 3 pontos para garantir a tua permanência na Série A. Tem razão o apresentador Gamba, é muito pobre para o Internacional, para a grandeza do Internacional, é muito pobre querer 3 pontos para ficar na Série A, seu Lucas Colar. Como fui atacado neste programa, vou dizer o seguinte, se tiver ruas de fogo, melhor, porque a torcida do Inter não vai abandonar o seu time como outras torcidas no Brasil, vai estar junto, se tiver ruas de fogo, melhor. Se o Inter vencer o Fluminense e pegar o Boca Juniors, acho que não, né? Afinal é Campeonato Brasileiro, assim como o Grêmio teve essa oportunidade, né? Afinal o Grêmio venceu o Flamengo, teve uma revanche contra o São Paulo, tomou 3 lá no Morumbi, então teria perdido também a final da Copa do Brasil. E 3 pontos para se livrar, infelizmente, foi uma escolha que o Inter acabou fazendo dentro do Campeonato Brasileiro, acabou abrindo mão dos seus jogadores titulares na maioria dos jogos, perdeu, né, o rumo na tabela do campeonato, fez 3 pontos, vai fazer um campeonato medíocre, não é o que o torcedor quer, mas é o que é o de momento, então é melhor fazer 3 pontos e ficar na Série A do Campeonato Brasileiro do que ser rebaixado mais de uma vez, o que seria um fiasco para qualquer clube do tamanho do Internacional. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Ribeiro. Cara, eu estava aqui observando o talento de todos vocês, né? Porque é muito talento, cara. E vejam como não dá para desenhar nunca a nossa rivalidade. Vamos combinar que Inter e Fluminense é um jogo mais gelado que o Alasca. Nossa Senhora! Tá? E ainda assim, nós estamos num bate-boca aqui, entendeu? Como tendo o jogo do Inter como protagonista. Então é muito forte, a rivalidade é muito forte,
É óbvio, gente, que esse jogo só terá repercussão se o Inter não ganhar. Perfeito. A única repercussão do jogo é o Inter não ganhou de um time que está de ressaca. Só essa. Se o Inter ganhar o jogo, não terá... os 45... Gente, nós estamos forçando um pouquinho a barra, né? O Inter, o Fortaleza, o Fluminense, o São Paulo, esses clubes aí não vão ter nenhum perigo. E evidentemente tem 5 rodadas, tá bem. Né? O Inter, o que na minha opinião vai acontecer com a vitória do Inter hoje, que vai acontecer, acho que naturalmente, ele vai definir o seu ano. E a única coisa que vai importar para o torcedor colorado, e veja bem o que eu estou falando, tá? Para depois não desconstruir a narrativa. Ele pega o recorte aí e depois, né? Tem recortes perigosos. Para o torcedor colorado, o que vai importar daqui para frente é o Grêmio. É isso. Não, e tá certo. E não vamos brigar com... E tá certo. Não vamos brigar com o fato. É isso aí. Tá certo. Entendeu? É isso. O jogo de hoje, Diogo Rossi, olhando todo esse cenário do Inter, o que se transformou o Inter no final da temporada, o Inter só tem a perder. Se ganha do Fluminense, cumpriu com a sua obrigação, ponto 45 era isso. Se não ganha do Fluminense, tragédia. Se perde, nem se fala. Quer dizer, o Inter só tem a perder com o jogo de hoje. Se ganha, cumpriu com a sua obrigação. Quer ganhar do Fluminense jogando em casa. E ainda assim não vai mudar nada. Vai bater os 45, ok, permaneceu na primeira divisão. Eu não sou tão simplista assim de que o Inter vai bater 45 se perder hoje. Se vencer. Se vencer? Não, se perder. Entendi. Se perder. Sim. Que vai é tão natural chegar nos 45 eu perdendo acho que hoje. Não é tão simples assim. Nossa Senhora. Não, e eu preciso avaliar o óbvio. Bora. Não, eu preciso avaliar o Como óbvio. como é que tu fala o cavaleiro do Apocalipse? Como é que é? Profeta do Apocalipse. Tem vários aí. Não é. Agora concluir. Agora o jogo veio bem diferente. Traz a matemática. Não tem nenhuma matemática, eu só estou vendo o óbvio aqui, a tabela do Inter no Campeonato Brasileiro, tendo em vista o debate que vocês mesmos promoveram ontem aqui, que é sobre entregar no Brasileirão. Eu não gosto desse debate, mas foi promovido. Então pensa, se o Inter perde hoje, pega 2 adversários do Grêmio na sequência do Brasileirão, Palmeiras e Bragantino. Entrega, Alexandre. Cuiabá, né? Não. Primeiro esses dois. Primeiro esses dois, Palmeiras e Bragantino. Não dá para entregar, mas vai ter que vencer um dos dois. É que não precisa, né? Olha aí. Depois tem o Cuiabá, que é adversário direto. Depois tem o Corinthians, que é adversário direto. E finaliza contra o time que teria que entregar, que é o Botafogo. Que vai estar campeão brasileiro já. Aí que tá. Opa! Aí que eu pondero. Não, é que assim, eu não quero simplificar, acho que o jogo do Inter não é tão barbada assim. Acho que o Inter vai ter alguma dificuldade por alguns fatores. O primeiro, o próprio Inter, né, que oscila muito no Campeonato Brasileiro. Vai entrar motivado hoje. Motivação do Internacional. É isso aí. É que assim, eu entendo onde é que tu quer chegar. Só que assim, o Grêmio está tentando transferir uma responsabilidade para o Inter, e isso nas redes sociais há muito tempo, né? E ontem no programa também tentou fazer. Tentou fazer E que tu começaste, inclusive, né? Falando sobre o Botafogo ter 3 pontos a mais, o Palmeiras ter 3 pontos a mais, o Red Bull Bragantino ter 3 pontos a mais. Ninguém está falando, por exemplo, que o Grêmio pode ser derrotado no jogo de quinta-feira e não faz mais diferença nenhuma a tabela do Internacional e nem a tabela do próprio Grêmio no Campeonato Brasileiro. Então, assim, hoje é muito lindo esse discurso de Madre Teresa de Calcutá, né? Não podemos, ai meu Deus, a dignidade do futebol e tal, né? O pessoal tem problema de memória para variar, né? Porque em 2009, quando entregaram pro Flamengo, ninguém fala nada. Em 2008, tu entregou pro São Paulo. 2008, tu entregou pro São Paulo. 2008, tu entregou pro São Paulo. Beleza. 2008 tu entregou pro São Paulo. O grande negócio, Vamos lembrar. Não, é que em 2008, vocês estão tão incompetentes quanto o Botafogo. Tu entregou pro São Paulo. Tu entregou pro São Paulo. Competente foi o Inter em 2009. Como esse ano de novo. Como eu dizia, essa questão que o Diogo levanta dos adversários, mesmo que o Grêmio vença o jogo quinta-feira, não precisa entregar pro Palmeiras. É que eu não precisa entregar. Essa tese, mas eu tô pensando no Inter, que é o que a gente estava debatendo. Se a gente perder hoje o jogo, no Inter perder esse jogo hoje, no caso específico, né, tô pensando no Grêmio amanhã, eu já tô pensando se o Grêmio perder. Se o Inter perder hoje pro Fluminense, o campeonato não é tão fácil quanto aparenta ser.
Não, perfeito. Não é um campeonato barbada. O Inter teria que ganhar do Cuiabá. Não, o Inter teria que ganhar de 3 postulantes ao título. Lá, né? Pelo menos, né? E isso não significa entregar, né? O Inter joga contra o Palmeiras fora, a lógica aponta que o Palmeiras é favorito neste confronto. Mas entre bater 40... Não, mas entre bater 40... Vamos partir desse princípio trazido pelo Diogo, tá? O Inter perde para o Fluminense. Entre entregar para prejudicar o Grêmio e bater 45 para permanecer na primeira divisão, faz o que contra o Palmeiras no final de semana, por exemplo? Aí vai, mas é... Não. Faz o que no final de semana? Mas é uma questão que o Alexandre acabou de pontuar. O jogo contra o Palmeiras é um jogo posterior a Grêmio e Botafogo. Ou seja, tudo é quinta-feira. Tudo passa por amanhã. Passa por Tudo passa por amanhã. Aí aqui, ó, 45 que se dane. O importante vai ser prejudicar. Aliás, quando a gente for falar de Grêmio no programa, Paulinho pode me ajudar, nosso querido, brilhante Paulinho Pires, que dependendo dos todos os resultados, o Grêmio amanhã pode, eu vou perguntar ao Paulinho, depois ele vai nos dizer, pode terminar líder do Falaremos campeonato. sobre Só isso. que tem um detalhe que eu pondero sobre o jogo de hoje, que é assim, ele tem essa pressão natural, porque eu estou pensando na tabela do Inter do Campeonato Brasileiro. Se o Inter não ganhar hoje do Fluminense, que tem todas essas características que vocês já trouxeram aqui, ressaca da Libertadores, desfalques, os próximos jogos do Inter não são jogos vencíveis. Aqueles que tu olha na tabela e diz assim, o Inter vai vencer. Não tem papinha. Independente do Inter entregar mesmo para ou buscar não, 3 pontos. Mesmo para buscar 3 pontos. Porque o Inter vai pegar 3 empates. o Palmeiras fora, que é difícil. Terrível. E o Inter tem uma série de jogadores pendurados hoje, não tem? O Cuiabá fora, que é um jogo difícil. Aí pega o Bragantino em casa, 40 que é graus. hoje talvez o time que melhor tá jogando no futebol brasileiro. Concordo. Aí vai pegar o Cuiabá fora. O Corinthians também. Aí pega o Corinthians. O Mano babando. O Mano babando para pegar o eu não Menezes. quero- O Mano eu não Menezes tô- fazendo esse jogo, Mas é que Ribeiro assim, Neto, como final de Eu não Copa do sou, Mundo. eu não sou o Esses profeta do jogos- apocalipse, mas é que eu acho que o jogo não é fácil. Mas o jogo acessível, palpável O ganhável. é hoje. Para Diogo, eu quero te cumprimentar. Sério, não estou fazendo ironia. Quando eu posso falar, às vezes eu agrego um pouquinho. Isso me pareceu uma crítica. Uma crítica. Tá. Tu realmente, com argumentos plausíveis, e é isso que me faz te cumprimentar, tu deste uma importância para o jogo que eu não tinha. Obrigado. Então, muito obrigado. Ou seja, Colar, Ernst, é hoje a decisão do Internacional. É a revanche. Não, é não onde tem o revanche. É o jogo da jogo pra bater os tranquilidade. 45. É o jogo o Inter nesse da programa. estabilidade. Legal. Não fiz Entendeu? isso. É o O Ribeiro tá diminuindo É o o jogo Inter. da decisão, bora lá. Leonardo Sonda, por falar nessa decisão materializada por Ribeiro Neto, qual é a escalação do Fluminense para o jogo da noite, que o Colarzinho e o Ernst aqui estão preocupados? Diga lá, Sonda. Vamos lá, Gamba. A exceção de Marcelo, Felipe Melo e Germancano, que nem vieram a Porto Alegre, ficaram no Rio de Janeiro, estão sendo poupados. O Fluminense vem com o que tem de melhor ao estádio Beira-Rio. O goleiro é o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Diogo Barbosa, a defesa, André e Martinelli com Ganso sendo o armador, Keno por um lado, pelo outro joga o Arias, John Arias, e na frente o centroavante John Kennedy. Esse é o time do Fernando Diniz nesta noite no Beira-Rio. Vamos lá, gente. Central, bater um papo de novo com Leonardo Sonda, virando a chave, falando de Grêmio. Amanhã uma grande decisão para o Grêmio contra o Botafogo. É uma grande decisão para o Grêmio contra o Botafogo. Ou não é uma grande decisão para o Grêmio contra o Botafogo? É a decisão. Aí os colorados ficaram oriçados aqui. É o jogo do ano. Ficaram oriçados aqui, Leonardo Sonda. O Grêmio com a sua zona Luizito Soares. Explica isso pra gente, Sonda. Vamos lá, Gamba, porque essa expressão veio de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, em 2021, na reta final do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid tinha uma vantagem de 2 pontos em relação ao Real Madrid, faltando 2 jogos para o Campeonato Espanhol terminar. E o Diego Simeone foi questionado sobre o Soares, porque naquele momento ele era reserva da equipe, com muitos problemas físicos, e acabou respondendo e colocando essa expressão Zona Soares, onde o artilheiro e jogadores de hierarquia começam a decidir os campeonatos. E a gente ouve agora o Diego Simeone, técnico argentino do Atlético de Madrid. En cuanto a Luis, entramos en la zona Suárez. Es un momento ideal para que un futbolista como él encuentre y pueda resolver situaciones del juego que el equipo va a necesitar, porque está acostumbrado a estos partidos y porque tiene la jerarquía para poder hacerlo.
Muito bem, em seguida a gente fala sobre a Zona Soares e a importância do Grêmio ter um jogador desse tamanho nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Antes, o recado dele, Farido. Bora, Farido. E como é bom falar de Luizito Gênio Soares, mas vamos falar agora também de algo maravilhoso. A Marquespan é sinônimo de pão francês. Pensou em pão francês, o cacetinho? Lembrou da Marquespan. Chegou o momento do gol do dia. Amanhã à noite tem jogaço, hein? Botafogo e Grêmio em São Januário. Uma das grandes vitórias do tricolor sobre o Botafogo aconteceu aqui na Arena em 2019. Vitória de goleada. O primeiro gol do jogo foi marcado por Maicon. Ô, Maicon, assiste aí. Ô, Capita Maicon, o abraço especial da Marquespan vai para a galera do supermercado O Portal de Gravataí. O dono Robson, gremistão, grande abraço. Robson do Super Portal de Gravataí. Gamba. Boa, meu caro Farido, e o seu recado aqui nos Donos da Bola. Bora falar de Grêmio, desse jogo de amanhã, São Januário, hein? Não será no Newton Santos, São Januário. Já não tem mais ingresso à venda para a torcida do Botafogo, é casa cheia, é clima de decisão. É o jogo para o Botafogo se recuperar na competição, para o Botafogo voltar para o Campeonato Brasileiro, voltar na disputa pelo título efetivamente, depois dos últimos tropeços que teve dentro do Campeonato Brasileiro. E é nesse cenário, Ribeiro Neto, que o Grêmio encara esse Botafogo com a Zona Soares. E aí eu quero saber de ti, a importância de ter um jogador dessa magnitude nessa reta final de Brasileirão. Primeiro eu quero novamente, hoje eu estou muito assim inclinado a elogiar Diogo Rossi. Vem. Não esqueçamos que ele é o nosso chefe, né? Sem dúvida. Então isso é importante. Então, hoje no Atualidades Primeira Edição, ele fazendo o setor do Grêmio, no programa comandado pelo Luiz Henrique Gomes Benfica, ele disse uma coisa que é a verdade absoluta desse momento do Grêmio. Se é verdade que o Grêmio ele tem na quinta-feira um divisor de águas para título e para G4, porque se o Grêmio não ganhar o jogo, vamos combinar que fica viável o título. Sim. Né? Mas permanece a luta pelo G4. E aí o Grêmio vai focado. Só que eu acho, e aí dando um plus nessa coisa que o Diogo traz, até de ambiente do próprio Grêmio, as duas coisas levam à mesma. Para o Grêmio se manter forte no G4, ele mirando o título, ele está fazendo o mesmo serviço. Né? Somar o maior número de pontos possível, focado, jogos decisivos, ele, se não der o título, ele vai dar o G4. Então, é importante saber que, na minha opinião, mais do que o efeito Soares, o Zona Soares, que é um jogador que já, na minha opinião, já está nessa zona há alguns jogos, tá? Uhum. Porque o Soares já está decidindo, né, há alguns tempo. Jogos. E isso é o Grêmio dos últimos jogos. E eu não estou assim muito esperançoso, pode até acontecer, de Grêmio / desempenho. Eu acho que o Grêmio tem sido efetivo, tem sido pragmático, uma palavra que eu tenho usado muito nos últimos programas, e tem vencido os jogos. E o Soares, com o seu talento, decidindo. E vai ser assim. Eu não acredito que de uma hora para outra tem uma varinha matar. Agora vamos jogar. Não. Até porque eu prefiro que o Grêmio jogue mal e ganhe, como tem que acontecer. Sempre. Tá? Então, assim, nesta hora vai valer o quê? Vai valer, na minha opinião, o Grêmio não desperdiçar uma oportunidade que ele caiu no colo. O Grêmio ganhou, e acho que hoje à tarde vou gravar um vídeo do Nil, né? Nós estamos com uma certa dificuldade, entendeu? E aí, eu vou dizer o seguinte, caiu no colo. A decisão caiu no colo do Grêmio, então o Grêmio tem a sua decisão. O Grêmio ganhou a sua decisão, tá? E o mesmo que o Diogo discorde, né? Caiu no colo, não pelo Grêmio, o Grêmio fez a sua parte. Caiu no colo, porque o Botafogo caiu, assim, assustadoramente, que ninguém esperava, tá? Então é isso aí. Então, Grêmio, aproveite, chegou a hora, chegou o momento. E jogo para mobilização, jogo grande, decisão, jogo que o Grêmio precisa, jogo que o Renato gosta e jogo que jogador como Luizito Soares gosta. Né? O que se imaginava
o que se imaginava lá atrás, quando o Botafogo tinha aberto 13 pontos de vantagem, para esse confronto Botafogo e Grêmio que acontece amanhã? Que, naturalmente, o Botafogo já estaria se encaminhando para o título. Tem razão, Ribeiro, ninguém imaginava os tropeços que aconteceram com o Botafogo, mas, ao mesmo tempo, ninguém imaginava a sequência que o Grêmio atingiria, Diogo Rossi. São 4 vitórias consecutivas que, somando-se aos tropeços do Botafogo e ao bom desempenho do Grêmio, faz com que a gente aqui, às vésperas do jogo, esteja falando em decisão e Grêmio sonhando pelo título. Nos últimos 3 jogos, o Soares fez o gol da vitória contra o Bahia, deu assistência para o gol da vitória contra o Curitiba, fez 2 assistências e o gol contra o América. E sofreu pênalti, perfeito, né, no jogo contra o América. Por que essa situação aí que foi levantada, né, do Simeone em 2021? Porque em 2021 o Soares tinha um problema físico, muito parecido com o que ele tem agora. Ele já sofria com problemas no joelho em 2021 e ele era reserva do time do Atlético de Madrid. E o Simeone quis colocar ele, né, num patamar mais elevado, que por méritos ele já tem, mas porque ele vinha numa sequência ruim, né, de participações, e nos últimos 2 jogos daquele campeonato espanhol, contra o Osasuna e contra o Valladolid, ele faz os 2 gols da vitória. Faz o gol no jogo contra o Osasuna em casa e contra o Valladolid fora também ele faz o gol da vitória. E o Soares, ele tá nessa pegada com o Grêmio também, e o Grêmio acredita nessa possibilidade das últimas 6 partidas. Só que o Ribeiro tocou num ponto que é perfeito. Talvez o Soares já viva essa realidade. Nos últimos 9 jogos, o Soares tem 5 gols e 5 assistências. Nos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro, o Soares tem 5 gols e 5 assistências, que definem esta situação. E tem um dado estatístico, Gamba, que me chama muito a atenção e que eu não fazia ideia. Eu fiquei conhecendo hoje pela manhã. O Soares disputou ligas, ou seja, competições nacionais, de 2012 para cá, todos os anos, porque foi esportista profissional nessas temporadas. Em todas as temporadas, exceto em 2012, que foi, né, a que quebra essa marca, todos os anos o Soares ou bateu campeão ou ficou top 3 com seu time no campeonato nacional. Sempre. Em nenhuma outra oportunidade ele não ficou nessa situação. Então o Grêmio tem um jogador, como o Simeone falou ali, né, em 2021, dessa hierarquia, que é um patamar mais elevado, e tem que se aproveitar dele nestes jogos. E esses últimos 6 jogos do Soares, eu espero, e eu vou torcer muito, que ele faça justamente isso que a gente já está acostumado a ver, que é um jogador que pode decidir as partidas. Essa é a diferença, né, Farid, de ter um jogador como o Soares. Tu olha para o time assim, como diz o Ribeiro, perfeitamente, um time pragmático, como é o time do Grêmio. O Grêmio hoje joga muito mais pelo resultado do que propriamente tem um desempenho que leva ao resultado. Nem sempre é assim. E os últimos jogos estão mostrando isso, e está tudo certo, porque o Grêmio está lutando pelo título dessa maneira. Mas em times pragmáticos é fundamental ter um jogador decisivo. Um jogador que chame o jogo para ele, como a gente diz na gíria do futebol. Que ele assuma a responsabilidade, mas mais que isso, Farid, que preocupe o adversário. A defesa do Botafogo certamente está em pânico, porque tem que amanhã se preocupar com o Luizito Soares. Teoricamente, esses times que estão na parte de cima da tabela brigando pelo título, e aí a gente coloca Botafogo, Bragantino, Palmeiras, Grêmio... Flamengo, tá? Mas eu acho que o Flamengo ainda não está nessa briga, precisa de mais vitórias. Pode passar por hoje, né? Teria que ganhar o jogo a menos. Se a gente olha o Botafogo não tem esse tipo de jogador. Né? O Botafogo foi muito mais um time coletivo durante o campeonato. Tinha e sumiu, teve né? o Tiquinho Soares, mas ele não teve esse tamanho, né, para o Botafogo. O Bragantino, ele é também um futebol coletivo, ele não tem um diferente, um cara bom, o cara do Bragantino é este. Quem tem é Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras tem o Endrick nessa reta final, que botou o jogo no bolso, que coloca o Palmeiras na luta pelo título, que é o jogo contra o Botafogo, faz o gol da vitória contra o Atlético Paranaense, tanto é que foi chamado para a seleção brasileira agora. Soares e o Grêmio tem o Soares. Soares é mais perfeito, decisivo, é muito mais. Mas são os dois times que têm esse diferencial que tu está citando. Concordo. Pode olhar para um jogador que decide uma partida, né? Chama o jogo para si. Seria o Tiquinho no Botafogo, mas caiu da hora. Sumiu, né? Mas o Tiquinho foi Tiquinho. Bora. Não, o Tiquinho foi Tiquinho. De novo, não entendi. Eu quero só dizer... Talvez o Tiquinho tenha que tomar um Vigra Plus, né? Talvez. Vai, Farid. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Ter a figura do Luizito Gênio Soares no time do Grêmio é algo absolutamente fantástico. Esse jogo de amanhã, e o Paulo Pires vai me ajudar depois, quando possível,
O Grêmio, se os resultados colaborarem hoje e colaborarem amanhã e o Grêmio ganhar, que nada vai adiantar se o Grêmio não ganhar. O Grêmio tem ganhado do Botafogo. Tu quer que o Paulinho, só para repetir, tu quer que o Paulinho te traga uma informação sobre combinação que possa colocar o Grêmio na liderança do campeonato? Paulinho, vamos lá, Paulinho. Ajuda o Farid aí, Paulinho. Me ajuda aí, Paulinho. Vamos lá. Gênio. Te ajudo sim, só tem uma questão importante para ressaltar. Eu Primeiro, sei que tem um jogo a menos, o Botafogo, e que o Flamengo tem jogo a menos também. a questão até não é essa. Nesta rodada, para o Grêmio ser líder, terminar em primeiro lugar na tabela, ele tem que vencer amanhã por 9-0 no mínimo. Ele pode ser líder tá por pelo pontos. saldo, tá. Pode ser líder por pontos. Por exemplo, se ele ganha do Botafogo e o Palmeiras perde hoje para o Flamengo, os três ficam com 59 pontos. Mas liderança mesmo amanhã só se ganhar por 9-0. Não, tá bem. Saldo, ou seja, nesse momento, podemos... o Botafogo tem saldo 24 não, positivo. Esquece. Não. Ou seja, Paulinho, chama o intervalo comercial tá porque a tese já acabou. Não é tese, só perguntei. Isso é uma questão, mas encosta no líder. É o mesmo número de pontos do líder. Se torna líder com o Palmeiras e com o Botafogo e perde no saldo de gols. Eu quero dizer o seguinte... o Grêmio amanhã vai fazer uma noite extraordinária, eu não tenho dúvida disso. Venderam, tu falasse bem, todos os ingressos para o torcedor do Botafogo, verdade. Venderam todos os ingressos para o torcedor do Grêmio, 1.200, se não me falha a memória. 1.100, obrigado, Diogo. Foram colocados à disposição do torcedor do Grêmio lá em São Januário. Vai ser um jogo extraordinário, memorável, onde entra aquela superação do Grêmio, onde entra aquela alma castelhana que o Grêmio tem e o Grêmio vai para cima. Gostem ou não, amanhã 70% do estado para reverenciar Soares, reverenciar o gênio Luizito Jânio Soares. E o Grêmio amanhã tem dois diferenciais, não só Soares, tem Renato. Tem Renato. Quem tem Renato e tem Soares tem meio caminho andado. Então, amanhã é o nosso grande jogo do ano, que nós podemos, sim, igualar o Botafogo, o tão falado Botafogo, do Tiquinho, do Eduardo, do raio que eu parta, em pontos no Campeonato Brasileiro. E isso, para quem debochava do Grêmio, para quem fazia pouco caso do Grêmio, para quem zoava do Grêmio, vão ter que engolir a seco amanhã o que vai acontecer em São Januário, porque o Grêmio vai ganhar, Gamba. O Grêmio vai ganhar o jogo amanhã. O Grêmio vai ganhar o jogo amanhã. E não ousem ninguém no Brasil, Gamba, no Brasil, e eu sei que nosso canal ele acaba tendo repercussão nacional, não ousem em não dar o título de melhor jogador do Campeonato Brasileiro para Luizito Soares. Luizito Soares é o craque do Campeonato Brasileiro. Não tem outro jogador igual. Não me venham com outro jogador. Não vou gritar baixinho. Não me venham com outro jogador igual. Não me venham com outro jogador igual. Não me venham. O craque do Brasileiro 23 é Luizito Jânio Soares. Tem que avisar o Botafogo só então, né? Não tem jogo amanhã. Tem que avisar lá os 22 mil ingressos vendidos do Botafogo, ao Lúcio Flávio, ao pessoal que vai jogar Lúcio lá, Flávio que se agarra, o Lucas Ferri, o Vitor Cuesta, o Adrielson. E o melhor do campeonato é o Luizito Soares. Tá bom, Farid. Vamos lá. Eleições no Internacional. Leonardo Sonda, na nossa central, vai trazer informações da eleição que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo do Inter. Depois eu quero falar algumas palavrinhas aqui sobre a eleição. Olha que cenário, hein? Olha que cenário. Que deprimente, muitas coisas que a gente ouviu. Deprimente, hein? Deprimente. Fala, Sonda. Vamos lá, Gamba. A primeira parte desse processo eleitoral do Internacional, ontem à noite no Conselho Deliberativo, as candidaturas do atual presidente Alessandro Barcelos, também do candidato de oposição Roberto Melo. Ontem tivemos, Gamba, 301 votos dos conselheiros do Internacional, estamos vendo aí na tela. Uma abstenção de 11%, são 338 conselheiros no total. Tivemos 150 votos para o presidente atual, Alessandro Barcelos, da chapa 1. Candidato de oposição, Roberto Melo, da chapa 2, com 130 votos. 13 votos nulos e mais 8 votos em branco. Estes os números da votação de ontem. Os dois estão no pátio do Estádio Beira-Rio, no segundo turno, que acontece no dia 9 de dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro. O sócio colorado vai decidir o presidente para o próximo triênio 2024-2026. E agora a gente ouve o candidato da chapa 1, o atual presidente Alessandro Barcelos, falando sobre esta continuidade no trabalho que ele quer colocar a partir de 2024, caso eleito
no final de dezembro. É uma campanha diferente, né? Porque somos gestão. Ao contrário da campanha anterior, onde nós não estávamos na gestão, hoje a responsabilidade de fazer gestão do clube e, ao mesmo tempo, ter uma candidatura, ela é muito grande. A nossa prioridade é a gestão do clube. E mostrando ao torcedor e mostrando ao sócio e à sócia as ideias que a gente tem para uma nova etapa. Uma etapa de avanços, uma etapa que a gente consegue hoje, né, ter convicção de que não fizemos tudo, mas fizemos muito. E aquilo que a gente fez nos dá a certeza de que o clube sai para um novo patamar a partir do ano que vem, com uma condição financeira muito melhor, com uma condição dentro de campo que vem se estabilizando e crescendo. Chegamos a ser uma das 4 equipes da América, e isso nos deixa com muita convicção de que é possível fazer um segundo mandato melhor do que foi esse primeiro mandato. Então está aí o presidente Alessandro Barcelos, candidato da Chapa 1. Agora a gente ouve o outro candidato, Roberto Melo, candidato de oposição, falando sobre conquistar títulos, qualificar o time e buscar esse protagonismo a partir de 2024. A gente precisa ser mais ousado e usar investimento para contratar esse tipo de jogador também, captar no mercado. Mas aí para isso precisa ter ousadia, coragem e conhecimento. Então a gente vai qualificar o time. Isso vai ser a partir de janeiro, vai ser a partir de janeiro, mas ele não se encerra em janeiro. A qualificação do time ela é permanente. A gente não pode deixar para qualificar o time em agosto. Isso a gente não vai fazer. Torcer para o Inter fazer bons jogos até o final do campeonato, porque a gente tenha um final de ano tranquilo, quem sabe a gente possa classificar para a Sul-Americana, que eu acho que nesse momento é o mais plausível. Infelizmente a Libertadores ficou longe. Em 3 anos da atual gestão, o Inter provavelmente vai ficar fora de 2 Libertadores, classificou para a Libertadores em apenas 1 ano. Então, isso também a gente tem que mudar. Nós não vamos aceitar mais o conformismo. Nós não vamos aceitar conformismo no clube, no departamento de futebol. Nós não vamos nos conformar com algo diferente do que seja conquistar títulos. Nós queremos e vamos conquistar títulos a partir do gauchão do ano que vem. Rapaziada, o negócio é o seguinte, a gente ouviu há pouco aí Alessandro Barcelos, Roberto Melo, a repercussão daquilo que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo no Inter. Teremos segundo turno no Pátio, 9 de dezembro, Barcelos versus Melo. Quero ouvir Colar, o Ernest, Ribeiro, Diogo Farid sobre a eleição. O que me chamou a atenção ontem é que essa eleição do Internacional, se permanecer no nível do que a gente ouviu ontem, pobre do torcedor colorado. Torcedor colorado precisa ouvir propostas concretas e não promessas vazias de microfone. Porque eu sou amigo de milionário e o Internacional agora vai ter dinheiro. Porque eu não ganhei nada em 3 anos, mas a partir de agora vem a taça. E aí começa a comparação. Eu não ganhei nada, mas tu também não ganhou? Claro, o Inter não ganha nada desde 2016 com o Argel, que foi campeão gaúcho. Então, quando começa a desprezar o outro, a alfinetar o outro, o debate fica muito raso, muito superficial. E o Internacional tem um quórum bem significativo de sócios aptos a votar. Que esse sócio leve em consideração plataformas concretas e não palavras e promessas vazias. Se for no nível muito do que a gente ouviu ontem, pobre do torcedor colorado. Fiquei com essa sensação, Colar. Não só isso, né, Gamba? Porque a gente ontem fez a cobertura lá pelo Voz do Gigante, a gente conseguiu entrevistar também pares políticos, né, da gestão e da oposição. Então, realmente, o discurso é esse, é uma eleição que o Ernest tem tratado ela como a do pelo menos. E é uma situação que é até constrangedora em dado momento, porque se a gente pegar a gestão do Alessandro Barcelos, falou ontem em uma capacidade financeira melhor no ano que vem, a partir do dinheiro da Liga Forte Futebol, que de fato vai acontecer, mas falou num fundo de investidor. Esse fundo de investidores que não apareceu nos 3 anos da gestão até agora. E o Melo ontem, ele chegou abraçado no Delcir Sonda, desceu abraçado no Sonda, anunciou uma vice-presidência de investimentos no futebol, é o termo correto, que não existe hoje dentro do clube. Aí, na entrevista, disse que preparou a gestão há bastante tempo, aquela coisa, não é um aventureiro. Aí o Alexandre Ernest questionou o Melo sobre isso e ele não sabia qual seria o escopo da nova vice-presidência. O Sonda ontem deu uma palavra, ia ser perguntado sobre outras coisas, né, sobre essa vice-presidência. Foi retirado, né, do local das entrevistas por apoiadores do Roberto Melo, numa cena até constrangedora com o Delcir Sonda, que a gente sabe que já tem uma idade
importante, mas é um cara lúcido e que estava dando entrevista, e o torcedor colorado que vai votar no Melo gostaria de ouvir o que é este apoio do Delcir Sonda, e ontem não foi possível. Então, assim, por enquanto ainda é muito raso, como tu disse. Eu espero que daqui 30 dias a gente vai ter, é claro que o Inter, através do seu presidente, hoje vai ter que dividir o que é gestão e o que é campanha, mas que a gente possa ouvir mais do que pensa o candidato Barcelos e o candidato Melo para os próximos 3 anos do Inter, que é o que mais o torcedor quer saber. Essa eleição, como o Colar disse, eu destaco ela a eleição do pelo menos. Eu vou votar no Alessandro Barcelos porque pelo menos ele fez não sei o quê. Eu vou votar no Roberto Melo porque pelo menos ele não sei o quê. O que eu acho é o seguinte, né? Essa questão de propostas, ela está muito clara de que se não aparecer nos próximos 30 dias, vai continuar esse diversionismo que a gente está vendo no microfone. O Alessandro Barcelos falando que ajeitou o clube, e até ele tem uma certa razão quando ele fala isso. Tem algumas questões administrativas que ele foi bem, mas o que o torcedor colorado quer é título. O que o torcedor colorado quer é sair da fila, né? Como a gente fala várias vezes aqui no programa. A grande questão do lado do Roberto Melo, ele também fica atacando, que não vamos ir para a Libertadores, montamos um time em agosto, mas ele também tem responsabilidade por montar um time em agosto, porque a gestão dele lá em 2017, 2018, 2019 aumentou a dívida do clube a ponto de não fazer com que o Internacional tenha poder de investimento também. Então, essa eleição do pelo menos, que quem sofre é o torcedor, para variar. O torcedor que não sabe, por exemplo, o que vai acontecer em janeiro. Um torcedor, por exemplo, que está se baseando em cima de uma campanha que vai ter a volta do Abel Braga, a volta do Delcir Sonda a investir no futebol, a volta do D'Alessandro. Do outro lado eu não sei se vou ficar com o Cudê ou vou ficar com o Cudê, mas eu só vou ter uma possibilidade de conversar com ele lá na frente, porque eu vou respeitar o ambiente do futebol e tudo. Então, assim, infelizmente, o torcedor colorado ele poderia estar muito melhor representado agora nessa eleição colorada. Eu queria... Eu não votarei na eleição do Inter, mas tenho responsabilidade jornalística de avaliar o que está acontecendo, e acompanhei o Vozes ontem na transmissão. E, cara, honestamente falando assim, pensando no Internacional, olhando de fora, é um tanto quanto constrangedora essa eleição, claro, assim, sim. Em vários fatores. O atual presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, ele tem uma expertise de comunicação muito boa. Ele se comunica muito bem, ele passa, só que na teoria, a prática de tudo que ele tentou fazer não funcionou. Perfeito. Então, assim, vender bem o peixe é bom. Só que no caso específico do Roberto Melo, aí ele fica se apoiando numa coisa que, cara, o dinheiro do Delcir Sonda é ótimo, é maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que essa vice-presidência de investimentos vai trazer para o Inter boas contratações. Eu não tenho dúvida disso, é uma SAF interna, né? Me parece claro aí, para meu entendedor, meia palavra basta. Ele vai usar de um artifício. Cara, é meio estranho isso. Eu acho que não tá pegando muito bem. E quem fica no meio desse fogo cruzado é o torcedor do Inter. É o torcedor do Inter que não sabe exatamente no que vai votar. Vai votar no bom discurso, aquele que entrega para o público algo que parece legal, ou no dinheiro, que pode dar um time para buscar o que de fato é o fim do futebol, que é o título. Olha, é preocupante. Eu tenho que sempre analisar dessa forma. Eu não vejo hoje um futuro auspicioso, seja com o Roberto Melo ou com o Alessandro Barcelos. O que eu espero é que nesses 30 dias, até a eleição no pátio, surjam propostas concretas. Claro. Vamos lá, Leonardo Sonda, de volta aqui nos Donos da Bola, direto da nossa central. Reinaldo, denunciado, Sonda, explica isso pra gente. Ele vai ser julgado na sexta-feira, Gamba, pelo STJD por conta da expulsão contra o Atlético Paranaense. Derrota em casa por 2-1 na Arena. O Reinaldo foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por praticar agressão física. Ele já cumpriu um jogo de suspensão, mas pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão e desfalcar o Grêmio nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Claro, intervalo comercial aqui nos Donos da Bola. No YouTube, vocês ficam com o Leonardo Sonda, que vai responder a pergunta de milhões. Afinal de contas, ele é ou não é parente do Delcir Sonda? A família vai botar grana no Internacional com o Roberto Melo ou não? Já voltamos. Gamba, eu só queria 0,1%
dessa grana no meu bolso aqui para eu poder, enfim, passear no shopping, fazer aquelas compras. Então, assim, queria um pouquinho, só um pouquinho dessa grana pra gente viver um pouco mais tranquilo, né? Mas estamos aqui na live do YouTube, pessoal. Mais de 3.500 pessoas nos acompanhando neste momento. Eu quero fazer um pedido especial para você, ó. Estamos com 610 likes, gurizada. Vamos subir isso aí, ó. Vamos subir para 800. Eu quero 800 até a volta do intervalo. A gente vai mandando recado aqui para vocês, lendo os recados. Tá aqui o Sandro Teixeira falando dessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Deixaram o Palmeiras chegar, agora já era. Tem o Marco Dutra também aqui. O Inter é o único que se acha grande, não ganha nada. Tá o Guilherme também, mandando um abraço. O Castro, o Davi Nicola, manda salve para São Borja. Um salve aí pro pessoal de São Borja aqui no Rio Grande do Sul. Tá aqui também o Marlos Prestes perguntando o almoço, gurizada. O que tem de almoço hoje? Frango? Ah, novidade, né? Franguinho de sempre. Daqui a pouco eu vou lá almoçar depois do apito final ali na Bandeirantes, daqui a pouco, a 1h da tarde. Também tá aqui o Chico Kim, e aí Sonda, teu tio prometeu comprar um CT. Vamos ver o que vai desenrolar nessa eleição do Internacional. Roberto Melo aí anunciando o Delcir Sonda como esse vice-presidente de investimentos. Tá aqui o Davi Nicola também, de novo. Marlos Prestes. Pessoal, quero ver o like, pessoal. 631, tá muito fraco. Quero que chegue a 800 até o Gamba retomar o programa. Então tá aqui, ó, Marcos Dutra. Estão achando que é Libertadores, vamos Inter. Pessoal aqui acompanhando, o Rafa também mandando mensagem. Pessoal aqui nos acompanhando na live do YouTube, mais de 3.500 pessoas nos acompanhando neste momento. A Marciele, também a Marisete, ó, isso é um crime. De graça ele já seria caro, teria um salário alto, 33 anos, é um ator dentro de campo. Tá falando de quem, Marisete? Não falou o nome, não consegui identificar de quem tu estava se queixando. Farid se associou ao Imortal, manda um abraço para Sorocaba SP. Mensagem do Guilherme Oliveira. Vamos ter que perguntar para o Farid, hein, se ele já se associou ao Imortal. Também aqui os nossos recados. Tá o Castro mandando aqui, cornetando o Farid, hein? Tu também não ganha nada e ainda consegue ser rebaixado. A corneta tá pegando forte aqui nos comentários dos donos da bola. Tem também o Marcelo Rinkel se associar ao Inter, pessoal cobrando aqui a associação do pessoal do Donos. Sonda, daí sim que tu vai investir no Inter. Olha, Marcos, se depender de mim, o Internacional não terá grandes contratações na próxima temporada. Se depender do meu bolso, né? Porque aí se depender dos candidatos, aí é outra questão. Mário Celso Pereira, no Grêmio? Investir no Grêmio? Pô, a gente pode pensar em investir no Grêmio daí, né? Porque o Grêmio já tem o Celso Rigo, cara. Já tem o cara do arroz, já não precisa. Vai ser... Quem é que é o do feijão? Vamos buscar aí um empresário do feijão para investir no Internacional. Tá aqui o Arivan Santos de Almeida. O Grêmio tem a camisa mais bonita do Brasil e a segunda é a do América. O pessoal da bancada está de acordo? Vou perguntar depois pro pessoal, Arivan, para ver o que o pessoal acha. Eu sei que o Ribeiro Neto é muito fã da camisa do América, então talvez para ele a do América seja melhor. Vamos lá. Voltando. Na tela para vocês, o resultado final da nossa enquete de hoje, que perguntou o torcedor colorado. O torcedor tá meio assim com o jogo, né? Esse jogo melancólico, mas enfim. Qual será o resultado da noite? Vitória do Inter, 46%, empate, 17%, vitória do Fluminense, 37%, sempre abrindo aquela vírgula aqui na enquete, né? Tem participação de torcedor rival, tem participação de torcedor do Grêmio. 37%, então 30% do estado. Farid, tá aí. Não, seria isso? Absolutamente. Seria isso? 37%. Seria isso? Margem de erro. 46%, maioria acreditando na vitória do Inter sobre o Fluminense. É o jogo da noite. Donos da bola vai ficando por aqui na Rádio Bandeirantes. Vem aí na sequência o apito final com o comando dele, Daniel Oliveira. E aqui na Band já está ele, já almoçou. Vai trazer o cardápio detalhado para nós. O que temos hoje para o almoço. Ele, elegante, esbelto, outro imparável. Alexandre Mota. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Gamba. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Eu almocei, não almocei, não. Não? Não, a informação é verídica. Não que você esteja mentindo, longe disso. Mas alguém passou a informação errada. Eu só almoço às 4 da tarde. É um café da tarde. É um brunch. É um café da tarde, um meio brunch assim. Mas me disseram que o almoço hoje tá, espetacular.
É isso. O Ribeiro já almoçou, não almoçou não? Tem arroz novinho, feijão novinho, tem bolinho de arroz. Franguinho de sempre. Bolinho de arroz é muito bom, hein? Um franguinho costumeiro, mas é novinho, tá? E uma sopinha que eu recomendo, hein? Gostei muito da sopinha. Então, e tem outra, sobremesa de sagu com creme. Então, fechou todas. Pra arrasar. Só um detalhe para os amigos aí. Brunch não dá para comer de tarde. Brunch é uma mistura do café da manhã com o almoço. É verdade. E ele trata tem toda a razão. Porque é a junção de breakfast com lunch. Você tem toda a razão. Desculpe a minha ignorância aí, mas... Mas aí depende de onde. Nem brunch vê Tu vai tomar um café da tarde, rapaz. É o café da tarde. É o café da tarde. Chegando em Com casa ovo lá, frito, com linguiça, com feijão. Mas depende muito a hora do que o camarada acorda. Se ele acordar uma da tarde, não tem isso. Com todo respeito, Diogo, porque tu é meu lindão, né? O brunch é do Alexandre Mota, ele come a hora que ele quer, cara. Como é que é? Em algum lugar do mundo será o brunch, 4 da tarde. Vai nessa pegada aí. Teu horário é de Los Angeles. Teu horário é de Los Angeles. Em Los Angeles ou em Tóquio. Ou em Tóquio, será? Pode ser. Vai ser não me faz pergunta difícil essa hora. Não, deixa quieto. Não me faz pergunta difícil. Eu sei que terminando o Boa Tarde Rio Grande, aí vou atacar a geladeira, tá? Chegando em casa, vou atacar a geladeira, até porque no final do programa já é mais difícil comer aqui no nosso restaurante, mas a comida é muito boa, viu, gente? É muito boa de verdade, tá certo? Amanhã vocês voltam? Bora. Tá? Bom programa, Mota. Valeu, pessoal. Fego neles. Fego neles, é isso aí.